Então, gente, retornando aqui, eu e Ednilson Sacramento, conversando sobre vários assuntos. O importante é que ele traz agora a questão da deficiência visual, né? Que ele traz também esse trabalho dele, essa luta dele incansaente, né? Realmente mostrar para a sociedade, principalmente para o jornalista, mas eu acho que esse guia, Edmilson, ele é bom para todo mundo. É verdade. Né? A prioridade por atingir esse público da imprensa é porque, sem sombra de dúvida, a mídia hoje pauta o nosso dia a dia. Sim, né? Então, verdade. nós somos muito influenciados pela mídia. Então, esse trabalho, ele reúne recomendações sobre como abordar a deficiência na imprensa. Por exemplo, a gente tem uma queixa constante das pessoas com deficiência, todas as deficiências, sobre muitas abordagens na área do esporte. Então, ou ele é abordado como um herói, né, o sujeito que conseguiu ganhar uma medalha e ele passa a ser um herói. E aí, às vezes, a mídia esquece de dizer que o cara é gente, é homem, né, que aquela atleta é mulher, que tem filhos e que sofre ou chora, e é mostrado só o pódio, né? Então, ou, ao contrário, mostrar a pessoa como o sofredor, a sofredora, né? Então, uma das dicas é manter esse equilíbrio. Né? As pessoas com deficiência não são mágicas, não são super-heróis e também não são pessoas que estão acometidas da pior coisa do mundo e que receberam um castigo e ficaram com uma deficiência. Sim. Então, a gente propõe essa questão desse equilíbrio. A outra coisa é com relação a como lidar com uma pessoa com deficiência. Né? Na hora de fazer uma entrevista, na hora de fazer uma pauta, primeiro perguntar às pessoas com deficiência sobre como elas querem ser representadas. Né? Então, isso é importante. Você não vai achar um livro, você não vai achar um manual dizendo como realizar isso. Né? Então, eu acho que é uma coisa importante a conversa, né? E procurar tratar com a questão da nomenclatura. Né? Nós temos, por exemplo, uma prática de achar que a pessoa está confinada numa cadeira de rodas. Ah, meu Deus, ela teve um acidente e agora está presa a uma cadeira de rodas. A função da cadeira de rodas é soltar a pessoa. Né? Então, às vezes, desavisadamente, a imprensa termina ainda repetindo posturas como essa. E outra coisa, o livro também traz um guia de fontes para a imprensa pautar as questões, ouvindo os sujeitos, ouvindo as instituições, ouvindo a sociedade civil que trata da questão, né, que agrega pessoas com deficiência. E também uma série de dicas de pautas, né? Sim. Nós temos pessoas com deficiência no mercado de trabalho, temos pessoas com deficiência na academia, né? Professores, professoras, nós temos no esporte. Em diversos locais, né? Da sociedade tem pessoas com deficiência, né? Exatamente. E é importante porque a gente começa a trabalhar essas questões internas das pessoas, do preconceito, né? Porque esse guia, na verdade, como você fala, lógico que a imprensa, ela pauta a nossa trajetória de vida, né? Nosso dia a dia, a gente é pautado pelos modelos que nos é apresentado, mas também a sociedade, ela está cheia de preconceitos, né? Sim. E aí, quando eu trago você aqui no programa, quando você fala dessa sua preocupação trazendo esse guia, você está tentando mostrar para as pessoas, todas elas, que precisa ter esse outro olhar e ver a pessoa com deficiência como uma pessoa normal, exatamente. Né? Que ela pode fazer tudo, que ela tem sentimento, que ela tem vontade, tem desejos, tem planos, né? Tem tudo. E aí eu te pergunto, dentro da cidade de Salvador, qual é o seu maior desafio como deficiente? O que você pode dizer aqui pra gente? Olha, eu dividiria esse desafio em dois aspectos. O primeiro é o arquitetônico, né? Você se locomover na cidade de Salvador sem deficiência já é uma tarefa. Eu acho que a gente devia pagar menos IPTU pela cidade que a gente tem, porque ela exige tanto, são tantos os calçados que a gente gasta nas nossas calçadas, são tantos atrasos no ônibus, tantos entraves, que a gente devia ganhar um desconto no IPTU por isso, sabia? Sim. E o outro desafio é com relação ao que a gente chama de barreiras atitudinais. São as barreiras impostas pelas pessoas. Né? Não é que as pessoas de Salvador sejam hostis, não é isso, mas é que a gente tem muita dificuldade. Eu cito o exemplo de uma barreira atitudinal. Uma vez eu fui a um museu e ao adentrar o museu, a moça me disse:
aqui não é almoço, aqui é um museu. Né? Quer dizer, o que ela quer dizer ali, museu não era para mim. Sim. Né? Então não é que ela tenha feito, talvez dito aquilo de maneira deliberada, Sim. mas na cabecinha daquela pessoa não fazia parte, como público de um museu, uma pessoa com deficiência. Então, você me perguntou sobre os desafios de Salvador, eu acho que são esses dois. Né? Caminhar pela cidade ainda é uma... E não venha me dizer que é só porque é uma questão de uma cidade histórica. Né? Não. Porque a gente vê dificuldades em zonas novas, recém-urbanizadas, e permanece esse problema. E o outro é a questão da atitude, que a gente muda com programas como o seu, que a gente muda com informações ao longo do dia a dia nas esquinas. E esses desafios, Dina, não são só desafios da pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência é uma pessoa negra. Ela pode ser uma mulher. Sim. Ela pode ser um idoso, uma idosa. Então, assim, nós não estamos apartados, né, dos desafios das minorias. Né? Então, a nossa luta hoje é que a pessoa com deficiência seja um sujeito visto com todas essas outras dimensões. Né? A pessoa com deficiência pode ser mulher, pode ser negra, pode ser idosa, pode ser do interior, pode ser da capital. Então essa é a luta nossa de fazer com que as pessoas convivam de maneira mais digna com a gente. Sim. E essa sua luta você está também através dos conselhos, né? Porque você está inserido em algumas instâncias de representações aqui na cidade de Salvador, né? Levando realmente essa discussão. Claro. Porque você sabe que os conselhos são órgãos que ajudam e acompanham as políticas públicas. Né? Numa cidade como Salvador, eles são mais do que necessários. Eu faço parte do COMPED, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que avalia, analisa e propõe políticas públicas no município de Salvador para a pessoa com deficiência. E fora isso, nós temos um trabalho também de voluntariado, indo às instituições, indo às entidades. Recentemente eu tenho participado de um projeto chamado Rede PCD Bahia, que é um projeto que nasceu na cidade de Santo Antônio de Jesus, onde pessoas com deficiência se unem e pautam 1, 2, 3 dias em alguma cidade e levam o conhecimento, compartilham o conhecimento sobre deficiência. Ou seja, a gente visita um posto de saúde e diz como uma pessoa deve atender uma pessoa com deficiência no posto de saúde. Né? Como é que o ginecologista vai atender uma pessoa em cadeira de rodas? Né? E se a marca é a marca para quem não usa cadeira de rodas, sabe? Então, todas essas perguntas a gente termina respondendo ou tentando achar caminhos para as pessoas. Né? Importante. Muito interessante isso, né? É um trabalho, é um projeto chamado Rede PCD Bahia. E a gente está disposto, nós já fizemos Santo Antônio de Jesus e vamos fazer futuramente em outras cidades. Sim, isso é importante. Agora, Edmilson, nosso programa Conversa de Preta, hoje recebendo um preto, tá chegando no final, né? A gente tem que terminar, né? Porque senão a gente vai ficar aqui conversando que é uma pena nessa questão do relógio. Não menino? Relógio é um instrumento mais referenciado, mais consultado do mundo nos últimos séculos. Mas eu quero que você deixe aqui uma mensagem, né? Esse otimismo, essa garra que você tem, né? Essa luta do ser humano que é você, né? Que todos nós precisamos ter. Eu quero que você deixe aqui também uma mensagem no nosso programa Conversa de Preta e dizer para você que o programa está à sua disposição. Não acaba aqui não. Hoje acabar essa entrevista, mas o programa é seu. Pode vir outras vezes. Vamos construir outras pautas aqui na TV Quirimurê. Porque eu acho que é muito importante ter assuntos como esse, não só aqui, mas na TV em si, da cidadania, sobre a questão da deficiência, entendeu? Então, por favor, está à sua disposição. Olha, Dina, eu só tenho a agradecer porque eu sou telespectador, né? Então, eu estava há semanas atrás vendo o programa e agora eu estou no programa. Isso para mim é um motivo de muita honra e dizer que quando eu venho à TV, Dina, eu acho que vieram 10 pessoas. Sim. Por que isso? Porque eu sou melhor do que as 9? Não é isso. É porque a gente tem muita gente lá fora que não é representada, né? A luta, como eu disse, da pessoa com deficiência não é diferente da luta da mulher negra, da mulher do interior, da mulher rural, não é. Sim. Porque em todas essas dimensões você tem pessoas com deficiência. Com certeza. Então, a mensagem principal é resistir, né? Porque nós já passamos por uma fase de subalternidade, né? As pessoas com deficiência eram
trancafiadas, eram abrigadas, eram institucionalizadas. Hoje elas estão nas ruas, estão no dia a dia. E mais do que isso, comunicar. Eu acho que é importante. Muitas das do nosso preconceito, muito dos nossos conflitos vem da falta de comunicação. Então, ao encontrar uma pessoa com deficiência na rua, não pense que você está encontrando uma pessoa do outro lado. Você está encontrando uma pessoa que tem o direito à cidade, tem o direito à cidadania, e converse com ela. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Porque é como se sabe, conhecendo mais, muito provavelmente vai se discriminar menos. Com certeza. Então é isso, gente. Programa Conversa de Preta no final. E dizer realmente representatividade é tudo. Não é isso? Sem sombra de dúvida. E agradecer Ednilson por esse prazer de vir aqui no programa fazer essa conversa muito interessante. Então, siga a gente nas redes sociais e obrigada.